Olá, gente. Então, continuamos aqui analisando os hexagramas um por um, com as suas linhas mutantes, uma por uma. E hoje nos toca o hexagrama 13. Acabamos de ver o hexagrama 12, vamos com o hexagrama 13. Comunidade com os homens. Comunidade com os homens no espaço aberto, no livre, diz no espanhol, né? No público. Se trata de um hexagrama que fala de um espaço público, né? E, como vocês sabem, sempre os hexagramas todos estão falando de uma situação interior e exterior, quer dizer, sempre tem um interior e um exterior. Então você sempre vai estar em comunidade, você sempre está em comunidade, inclusive quando você não quer participar dessa comunidade, né? Não tem como. Inclusive, aquela ideia de comunidade pode ser extrapolada a milhares de situações. O clima pode fazer parte dessa comunidade, por exemplo. Não só as pessoas, as coisas. Os acidentes naturais, as configurações geográficas, milhares de coisas. A comida que está perto, a água. Muitas coisas formam parte dessa comunidade. Por isso que esse hexagrama não se refere só a comunidade com os homens, sino que também se relaciona com a questão das coisas, né? Você vê que aparece o conceito de coisa, que aparece no julgamento, e enfim, você já viu isso, né? E aqui temos o trigrama Chien, acima, e o trigrama Li, embaixo. E sempre temos que lembrar que o trigrama superior é o exterior e o trigrama inferior é o interior. Às vezes é mais funcional a gente pensar nesses termos que em termos de superior e inferior. Mas das duas formas é válido, né? Então, Qian é a força, é o poder, é o Qi Yang. E Li é a visão. Li é a claridade, é a visão clara, a visão nítida, diáfana, é a lucidez. Por isso também Qian pode ser interpretado como a força de bondade, a pulsão, né? O poder, né? E o hexagrama 13 se diz numa parte do hexagrama que é o oposto exato do hexagrama 7, o exército, porque o hexagrama 7, o exército, é Kan embaixo, que é a contraparte de Li no Bagua do seu posterior. Você tem Kan no norte e Li no sul, né? No hexagrama, no Bagua do seu posterior, do seu intramundano, né? Da manifestação propriamente dita, né? E acima você tem Kun no hexagrama 7, que é o oposto complementar de Qian. Então, lá no 13 temos Qian Li, no 7 temos Kun Kan. Aqui não há perigo, por isso que se dá a reunião da comunidade se dá de maneira pacífica, de maneira segura. Às vezes as pessoas acham que esse é um hexagrama tranquilinho. Não é não. É um hexagrama muito, muito poderoso. Ele só acende. Li acende e Qian também acende. É um hexagrama muito yang. São 5 linhas yang e uma linha yin. É um hexagrama poderoso. Não é tão molinho assim, não. A questão da segurança, inclusive, pode estar relacionada com que o fato de que o trigrama Li simboliza também armas. Então, porque essa reunião tem que ser pacífica, e para ser pacífica tem que ser segura. E isso está em contraposição ao perigo que planteia Kan, o trigrama Kan, na parte inferior do hexagrama 7. Aqui não tem perigo. Há uma oposição complementar, conceitual, inclusive, né? E em vez de ter obediencia para fora, que estaría representado por Kun no hexagrama 7, aquí temos poder. Aquí temos força. Então,
sempre há uma comunidade. Sempre você vai estar dentro de uma comunidade. E então aí entra o assunto das analogias, porque tá, eu vou falar da natureza do hexagrama, mas você perguntou por um assunto que nada a ver com o que o hexagrama está descrevendo, né? Em termos de qualidade temporal, em termos de momento temporal, né? Um tempo de comunidade com os homens, né? Assim como cada hexagrama tem um tempo de dificuldade inicial, um tempo de a espera, né? Sempre se trata de um tempo de... Todos os hexagramas estão descrevendo um tempo no espaço. Os espaços estão representados pelas posições, que são fixas, que sempre são yang, yin, yang, yin, yang, yin, yang. E essas posições, né, você tem, são, se a gente vai interpretar isso como hexagrama, né, você tem yang, yin, yang, scan, e depois você tem yin, yang, yin, Eli, é a parte sur e a parte norte do baguá do seu posterior. E depois tem as linhas que vão em movimento de baixo para cima, que estão representando o tempo. Então, cada hexagrama está falando de um tempo, uma qualidade temporal. Aqui estamos falando de uma realidade inevitável. De fato, o próprio hexagrama, cada um dos hexagramas, forma uma comunidade com vários fatores que estão intervindo. Okay? Então a diversidade é a realidade. Por isso que cada hexagrama e o I Ching em si mesmo está sempre representando a realidade. Principalmente na primeira parte da resposta, né? No hexagrama principal. Então, se trata de uma... Como é inevitável estar em comunidade, porque um casal é uma comunidade. Uma pessoa que mora sozinha, rodeada com outras pessoas, mais perto, mais longe, não importa, com uma natureza, com animais, com uma vegetação, tudo sempre vai ter uma comunidade, porque sempre vai ter um interior e um exterior. E isso já, por si mesmo, forma uma comunidade, né? Esse hexagrama vem da estagnação. E a estagnação é um obstáculo para a formação da comunidade. Né? Por isso, na sequência do hexagrama 13, diz que essa estagnação não pode durar para sempre. E por isso vem a comunidade com os homens. De fato, a linha 6 do hexagrama 12, ela corta com a estagnação. Não pode se perpetuar essa estagnação, ela corta. A linha 6 do hexagrama 12. E quando eu dizia que essa comunidade com os homens não é um hexagrama tão tranquilinho, tão manso, né? Como muitas pessoas acham, basta ver com que, por exemplo, a linha 6 do hexagrama 13, se saísse em uma resposta, levaria para o hexagrama 49, a revolução. Não é um hexagrama tão tranquilinho assim. E se todas as linhas fossem mutáveis, ele iria para o hexagrama 7, o exército. Então tem uma questão, e li significando armas. Então tem uma questão de firmeza. Aquela qualidade de Li como um funcionário correto e central tem a ver com isso. Tem a ver com que é correto e é central em todos os termos, inclusive com a determinação necessária. Li é a visão do redor. É o Sol que vê a constelação de planetas, da qual ele é o centro. É aquele que vê os outros, a outredade, né? Então, esse hexagrama 12 é um obstáculo, por isso ele tem que ser cortado. E a comunidade, por si mesma, inclusive em condições ótimas, em condições propícias, é algo muito, muito, muito difícil. E sempre insatisfeito. Sempre. Esse é o momento, é a qualidade temporal do hexagrama como uma totalidade, né? Se trata de algo que é muito difícil de levar para frente, inclusive é muito perigoso. É perigoso porque é difícil, justamente, qualquer erro. Então, por isso é que é necessário um líder, um ser superior, né?
pré-claro, com a claridade do sol, com a claridade de Li, né? E não é uma questão de que esse líder tem essa capacidade por uma questão de posição jerárquica, por uma questão de posição dentro desse quadro temporal. Não é por isso, é por atitude, é porque é correto e central. Inclusive ele ocupa a linha 2 do hexagrama, que está embaixo, e que está representando sempre alguma figura que é secundária ao governante. Pode ser, em alguns casos, em alguns hexagramas se fala da esposa, tem aquela questão patriarcal do I Ching, em alguns casos se fala dos filhos, em alguns casos se fala do povo, e aqui está falando de um funcionário correto e central, em uma linha yin, uma linha vazia que contém e que segura as outras linhas yang, que são 5, né? É o que segura a constelação, é central e é correto. E isso, essa visão da realidade, essa visão clara da realidade, é o que traz como consequência que o superior corresponde. O superior corresponde. Ou seja, a realidade exterior, a realidade outra, aquilo que nos rodeia, mais perto, mais longe, no pessoal, no familiar, no vecinal, no regional, no nacional, no humano, né? Cada esfera é mais grande, né? Mas, em qualquer caso, a sua pergunta vai estar relacionada com alguma dessas esferas, né? E em qualquer caso, a força, o poder vem de fora. Vem de fora. Aquele poder, aquele yang masculino, aquele chi yang, vem de fora. E de fora e para fora, inclusive, porque Li, que está embaixo, está olhando para fora, está vendo a Qian, né? Li vê a Qian e Qian corresponde, mas Li vê com claridade. É fundamental a claridade, a lucidez, a nitidez. Está vendo o quê? Está vendo o exterior, está vendo a outredade, está vendo a realidade. Então, esse hexagrama fala de uma necessidade de que para ter uma comunidade, para ter uma convivência organizada, estruturada, diversificada, é necessário cumprir com vários requisitos que estão representados pelas 6 linhas que vamos ver aqui para frente, cada uma no seu detalhe. Mas, basicamente, do que está falando esse hexagrama é de uma visão muito clara que faz que o criativo, o seu Deus, corresponde. O exterior corresponde. O outro corresponde. E essa correspondência tem que ser interpretada como uma forma de encaixe. Quando você vê corretamente, o exterior corresponde corretamente, né? De fato, esse exterior está representado pela linha 5 do hexagrama 13, que é uma linha central e correta. É uma linha yang em uma posição yang, né? E então, se sai, por exemplo, a linha 2, né? Você faz uma pergunta e a resposta é hexagrama 13 com a linha 2, o hexagrama complementar vai ser o hexagrama 1, ou seja, a claridade da visão dá como resultado Qian duplicado. O hexagrama 1 é Qian duplicado. A visão clara, a visão da claridade, a clareza da visão, dá como resultado Qian duplicado. É muito poder. Então, a visão clara traz o poder. E se você vai ver a linha 5 do hexagrama, que é o centro de Qian, se ela saísse como linha complementar, né? Se ela saísse sozinha, daria como complementar o hexagrama 30, que é Li duplicado. É a visão da visão. É a claridade, é a clareza que se eleva 2 vezes, né? Então, se trata da visão de poder. E se trata também do poder da visão. Esse hexagrama fala disso.
E no I Ching, o governo em geral da situação, salvo algumas exceções, está no hexagrama, no trigrama superior, no trigrama exterior. Sim? O exterior é a realidade, é a outredade, é aquilo que nos rodeia e que nos condiciona. Na verdade, o começo da vida está fora. Já falamos disso em outros vídeos, né? E que fazemos com isso? Adaptação ativa. Para o Ocidente é um problema muito difícil. O I Ching é não narcisista, é não personalista, ele não é inclusive antropomorfista, por isso eu gosto tanto, porque ele é muito ascético, sabe? Não deixa muito espaço para você projetar aquelas coisas que você vê como bem, como mal, como agradável, como desagradável. Ele não deixa muito margem para você colocar essas projeções. Ele é muito geométrico, é ascético, acho que é a palavra correta. Ele não é individualista, embora ele é ontológico, ele descreve uma lógica do ser, né? Mas é um ontológico que inclui na ontologia o vazio, o caos. Então, até é um ontológico não ontológico, né? É um ontológico do não ser. Então, na imagem vemos que diz assim, né? Diz assim, o ser superior estrutura os clãs. Em espanhol fala das tribos. As tribos seria algo mais grande, mas a ideia se compreende, né? Assim, o ser superior estrutura os clãs, né? E discrimina as coisas, diferenciando as coisas. Ou seja, utiliza o raciocínio. É a discriminação saudável, não é a discriminação excluente. É a discriminação de dizer isso é isso, aquilo é aquilo, né? É o raciocínio, né? É o discernimento da realidade. É ver que é o que há, é ver que é o que é, e é ver que é o que está. E isso é cru, isso é real. Essa é a realidade. Inclusive, quando fica aquela discussão de a iniciativa que nós podemos ter como indivíduos, sim, o I Ching fala disso, inclusive na linha 6 do hexagrama 12, quando cortamos com a estagnação, enquanto ao fato de que a gente tem uma certa ingerência no nosso destino. Sim, você pode escolher, mas você não vai escolher, você não vai conseguir transformar toda a realidade exterior. O que você pode fazer é transformar a sua relação com a realidade exterior. Entende? Ali é o espaço no qual você pode operar. Você pode operar na sua relação. Isso é o que pode mudar a sua realidade exterior e a sua realidade interior. Mas você opera no vazio, você opera na relação, onde nenhuma é uma e nem outra é outra, onde só tem linguagem, onde só tem um Tao, onde só tem uma forma de comunicação, de interligação, ok? Você opera ali, ok? Daí que vem, gente, ver o que há, o que é e o que está, não é outra coisa que o que explica o tão famoso pragmatismo chinês, que muitas vezes é falsamente ou erroneamente, acho qualificado como frialdade, né? Eu acho que é uma questão de pragmatismo. O Ocidente tem muito problema para ver isso, gente, porque o Ocidente não consegue sair de si mesmo, porque naturalmente o Ocidente já está muito incorporado na cultura o individualismo. O Ocidente, inclusive até discursivamente, luta pelos direitos individuais, né? Então, quer dizer, tem complicações, porque é narcisista, é individualista, tem uma visão egocêntrica, né? Cheia de um monte de retórica, que pode ser maior ou pode ser menor, mas se você não tem uma visão para fora, se você não olha para fora, você não vê a realidade. E se você não vê a realidade, não tem como você se adaptar bem, você cai no erro. Entende? É simples assim. Não tem muito o que fazer, é simples. Aquele que não enxerga a realidade é um cego. É uma pessoa que não está vendo, não está enxergando, não vê além do seu umbigo. É o que a gente poderia falar de um infantil, um adolescente, um inconsciente,
um louco, até um psicótico, né? É uma pessoa que não consegue enxergar a realidade. Então esse hexagrama está falando disso, principalmente no trigrama inferior, né? E o Ocidente tem problema com isso por quê? Porque para pior criou um artifício que inclusive agora virou moda, a questão da mentira. Nossa, é impressionante. Por isso que a mentira se associa com o mal, inclusive no cristianismo. É uma das características principais do famoso diabo, né? Que é um grande mentiroso, ele engana com muita facilidade, é o mestre da mentira. E o que está reinando a gente vê constantemente, gente. As fake news e tudo isso gera tudo uma propaganda e cria uma visão da realidade. Às vezes os jornais, você vê que eles estão criando uma visão da realidade. Eles não estão informando sobre o que aconteceu. Uma notícia, uma informação é: aconteceu isso, tal coisa foi assinada, foi encontrado um jacimento de ouro, aconteceu isso, tal trem descarrilou, foi uma tragédia. Isso é uma notícia, né? Agora, quando você começa nos verbos potenciais, poderia, haveria, então você começa a criar uma realidade. Isso não é uma notícia, isso é uma propaganda que está formando uma visão de realidade. E às vezes a gente se surpreende, porque às vezes ali onde você acredita nesse artifício, né, que está muito bem organizado, muito bem estruturado, ele é realmente muito eficiente, é muito convincente. Realmente, você hoje em dia vê que tem meios de comunicação que tem quase que o monopólio, né, pelo menos em um certo setor da população, tem um monopólio da visão da realidade. O que aparece ali existe, o que não aparece ali não existe, né? Então, tipo assim, é um pragmatismo que para o Ocidente é muito difícil, porque o Ocidente acabou acreditando na própria mentira. É muito comum, sabe? A mitomania surge daí. O Ocidente acabou acreditando na sua própria mentira. Então mora numa bolha ilusória. O que os indianos chamam de Maya, que gera um karma, né? Um karma, é simples, né? Gera um erro, essa visão errada gera um erro, né? Você se adapta errado, então gera um erro. E isso gera o karma, isso gera o mal. Então o mal estaria representado por essa incapacidade de ver a realidade tal como ela é, entende? É... A gente poderia mencionar milhares de coisas. Eu fiquei bastante surpreso porque fui fazer algumas pesquisas. Tem um tempo já que eu venho assistindo alguns canais, né? Particularmente estou assistindo um canal de um rapaz espanhol que ele faz lives, né? De 4 horas. E você tem possibilidade de ver ao vivo, né? Uma situação muito extensa, porque ele sai andando e anda um monte, tem vários, viu? Tem vários canais, né? O YouTube não dá muita difusão a esses canais que falam bem da China, evidentemente o algoritmo deve ter algum botãozinho aí, né? Porque China é China, né? É o adversário do país de onde todos esses meios, né, provêm. Então, logicamente, eles, para cuidar dos seus interesses, vão dar pelo menos uma ralentizada nesses canais, né? Mas tem vários, também tenho que elogiar a YouTube, porque se você procura, os vídeos não vão ser sugeridos no seu muro, mas se você procura e procura bem e discerne, não sei o que, tem muita gente fazendo vídeos sobre China que você aprende bastante, né, da situação atual, né, da realidade real de hoje, né? E ver ao vivo realmente é impressionante. Então, quer dizer, você vai vendo, por exemplo, a China está mandando uma mensagem muito clara para o mundo inteiro. E não só para fora, sino também para dentro, para a sua própria população. Realmente a situação é muito diferente do que acontece com o sistema que reina desde as colônias até hoje no Ocidente, né? A gente não pode negar que tem um governante no Ocidente, que tem um sistema, pelo menos, que governa o Ocidente, né?
E sabemos perfeitamente que esse sistema vem de antes, é um sistema que vem do passado e chegou até agora. A China está propondo outro sistema. Então, no final das contas, a questão essa daquele conflito todo não é só comercial, é civilizacional. Sempre eu falo com vocês que o I Ching é um livro de sabedoria civilizacional, um livro de alquimia civilizacional. Então, o que está em discussão hoje em dia, em termos geopolíticos, é muito interessante analisar esse hexagrama do ponto de vista geopolítico. Também, porque a comunidade com os homens não é outra coisa também que a comunidade internacional. E que com geopolítica estamos falando precisamente disso. Estamos falando das relações entre países, entre nações. Né? A comunidade com os homens também é a comunidade internacional. E China que leva? Leva conectividade, leva infraestrutura, leva uma mensagem te vendo o que eu tenho e você me vende o que você tem. E para isso que precisamos? Portos, aeroportos, carreteras, ferrovias, enfim, etc, etc. Muitos pontes, né? Linhas de crédito com taxas menores as que costumam ser implementadas em Ocidente, né? Geração de parques industriais, né? Estão fazendo isso na África. Então, tipo, a mensagem é completamente diferente a uma invasão ou a uma revolução colorida e um governo títere, um governo, né, que é manejado desde fora, né? Então, tipo, a mensagem é totalmente diferente e você vai ver e você diz, olha, por onde que passa aí é uma guerra mais moral. Tem uma vantagem, as pessoas estão acordando porque tem muito material registrado, as coisas mudaram muito a partir das tecnologias do celular das tecnologias de comunicação, porque agora muita coisa está ficando registrada. E como se diz na linha 4 do hexagrama 12, a visão das pessoas está começando a virar. As pessoas estão começando a ver que, olha, está falando uma coisa, mas está fazendo outra. Isso aí é uma barbaridade. Não pode. As pessoas começam a ver isso, né? Então, a mensagem é para fora e é para dentro, ok? E eu fiquei vendo algumas estatísticas, gente, é assombroso quando a gente diz, Estados Unidos e China, quem que vai ganhar? Já ganhou China, gente. Eu pensava 20 anos atrás, pensava que, ou um pouco mais, sabe, aquela época de 1999, que a gente pensava em uma espécie de apocalipse, não sei o quê. Pensava, olha, os Estados Unidos não têm opção, eles têm que atacar agora, porque senão daqui a pouco eles não vão ter nenhuma possibilidade. Ano 2012, né, se falava de novo da mesma coisa, por causa dos maias e não sei o quê, né? Eu pensava, se for uma coisa dessa, tem que ser agora mesmo. E também não, eles não fizeram isso e eles já perderam essa possibilidade. Estados Unidos perdeu a possibilidade de ser a potência hegemônica do planeta. Perderam essa possibilidade. Em um momento tinham a última possibilidade, talvez militar, mas agora não tem nem sequer isso. Então, quer dizer, né, a coisa vai ter que acabar sendo negociada, essa é a grande dúvida, né? Mas o real é que hoje em dia, por exemplo, 70% dos proprietários de casas na China são menores de 30 anos. Ou seja, uma pessoa antes dos 30 anos é proprietária da sua casa. Depois você vê, por exemplo, outro dado que é muito importante: 50% dos cientistas do mundo inteiro são formados na China. Aí você diz, sim, claro, lógico, porque eles são uma ditadura e obrigam as pessoas a estudarem. Bom, isso aí seria verdade, porque o ensino fundamental e ensino médio são obrigatórios. São obrigatórios, não tem opção. Não tem opção. Não tem adolescente à toa na rua. Não tem crianças que são privadas de educação. E é obrigatório. Logicamente que o Estado garantiza a estrutura necessária. Olha, esse fenômeno é tão forte que dá uma situação interessante. As casas mais caras e os bairros mais chiques, vamos dizer assim,
tem como centro de atração ou uma escola ou uma universidade. Não tem um centro comercial. Eles também têm centros comerciais monstruosos, mas o que valoriza as propriedades é que está perto de tal escola que tem aquele prestígio e eu quero que meu filho entre aí e não sei o que, e aí aluga, compra, não sei o que, dá um jeito, mas que está nesse bairro, entendeu? É um fenômeno, inclusive, comercial, né? Na China não tem um negócio imobiliário. A China eliminou o negócio imobiliário porque considera que é um negócio, é um business parasita, que inclusive aumenta os preços à toa. Independentemente, eles não são idiotas, né? O preço das propriedades na China são muito similares aos preços daqui do Brasil, mais ou menos, 2.000 dólares o metro quadrado, dependendo aonde, dependendo se é uma grande cidade, se é mais para o interior, e tem essa variedade, não é todo o país igual, né? Mas o mais importante é que eles colocam tudo na educação. Os chineses estudam e trabalham, estudam e trabalham, estudam, tem esparcimento. Eu já vi naqueles vídeos que eu recomendo, gente, é um canal de um espanhol, Javierzo, com C, né? Javier, acho que é TCE, é o O, perdão, no final, Javierzo, eu acho que é ele. Depois eu vou ver se eu consigo colocar o link do canal dele para vocês verem. É interessante porque ele faz live de 4 horas, 4 horas e meia, andando por diferentes lugares da China. Ele mora na China. E você vê os chineses, você vê como eles andam, como eles falam, como eles reagem, como eles interagem. Você vê tudo isso, né? Mas o acontecimento mais importante, que é massivo e que é assombroso, realmente é assombroso, na China são aqueles exames do final de ano, onde os meninos do ensino médio têm a qualificação final e isso vai definir em que universidade ele vai entrar, né? Que tem diferentes prestígios de universidades dentro da educação chinesa, né? E esse evento, gente, é muito mais poderoso, mexe com mais gente, mexe mais meio de comunicação, mexe até estrutura de segurança. Estrutura de segurança a nível nacional. A China é um país enorme, mexe muito movimento, muita coisa. Inclusive os professores têm que ficar isolados durante um tempo para não vazar as perguntas que vão ser feitas no exame. É um assunto quase que surrealista, gente. Mais massivo e mais importante que rebelião, que Ano Novo e que qualquer outra comemoração na cultura. Então é outro paradigma, gente. É outro paradigma social civilizatório. E tem uns resultados diferentes, né? Tem uns resultados diferentes. A gente falava que a reunião pacífica, como fala o hexagrama 13, comunidade com os homens, a reunião no espaço público é pacífica, é agradável, é algo gostoso, tem que ser feito em segurança. A China é um dos países mais seguros do mundo. Isso não está em discussão, isso não tem nada a ver com que se é comunista, se é de esquerda, se é da direita, não. Isso não é um fato consumado. As pessoas na China, 1.400 milhões de pessoas, 1.400 milhões de pessoas, saem às 3 da manhã para a rua e não têm medo de ser roubadas. Entendeu? Aí depois, né, surgem outras coisas, né? Que você pode dizer, a China tem pena de morte. Sim, para algumas coisas sim. Mas também tem muito de reeducação. A gente vai ver isso e não é papo, realmente é uma forma que eles têm que, quando um crime é leve, quando não é uma coisa nojenta, como se diz, né? Aqueles crimes que não prescrevem, delitos contra a humanidade, ou a corrupção, por exemplo, na China se tem pena de morte, né? E pode ter certeza que a punição é certa, né? Com todo o processo, com tudo provado, mas é certa. As pessoas sabem que você vai traficar drogas na China, dançou. Você vai roubar dentro de um posto do governo e te pegam e você dançou. Inclusive pode dar pena de morte. Acabaram agora há pouco. A pena ficou em suspenso, mas está aquela condena de pena de morte, né? Então é outro paradigma, gente.
na verdade, a gente pode discutir muitas coisas, mas temos que ver fatos consumados, porque a realidade, em última instância, é isso, né? Na imagem do hexagrama, vemos que o ser superior estrutura e discrimina. É muito importante isso. A visão da realidade, a visão clara, a visão nítida da realidade, permite estruturar e discriminar. Se estruturam as tribos, se estrutura o social e se discriminam as coisas. As coisas fazem parte da comunidade. As coisas têm a ver com aquilo que nós, as sociedades, podemos adquirir, podemos nos apropriar. Não seria a palavra mais adequada, né? Porque a propriedade é um assunto em discussão também. Mas as coisas, né? E você vai ver hoje em dia, você vê que inclusive dentro do Ocidente, a discussão entre a realidade das coisas e a realidade ficcional ganhou uma preeminência muito grande, inclusive em Ocidente. Em Ocidente você tem um setor que é o setor financeiro especulativo, que quer um tipo de economia, e você tem outro setor, que é o setor produtivo, que quer outro tipo de economia. Você viu essa briga agora há pouco entre Elon Musk e Steve Bannon, né? Que Steve Bannon queria mandar todos os imigrantes embora. E Elon Musk decía, não, cara, eu preciso mão de obra qualificada. Em Estados Unidos cada vez menos. Eu preciso desses caras. Você vai ver Silicon Valley cheio de indianos, cheio de chineses, cheio de coreanos, brasileiros, argentinos. Eu acho que 80% dos cientistas de Silicon Valley são estrangeiros. Entende? Por quê? E porque Elon Musk precisa produzir. Ele está do lado da produção. Quando Trump diz fazer a América grande de novo, ele vai ter que reindustrializar, porque não tem outra forma de fazer grande de novo, porque você não come dólares. Você não constrói foguetes com dólares, com papéis. Você não constrói foguetes, você constrói com aço. As coisas, a realidade das coisas, a questão concreta, objetiva, né? Você não é a primeira potência militar do planeta com dólares. Hoje em dia, Estados Unidos só produz basicamente dólares e comunicação, os meios de comunicação, né? As high-tech, né? Mas depois, fora disso, não produz carro, não produz geladeira, não produz... Acho que, não sei que porcentagem, mas a porcentagem de necessidades de importação dos Estados Unidos é enorme. Produtos industrializados, eles não produzem praticamente mais nada, né? E aí você vê, se diz que, por exemplo, a China já é a primeira economia, Estados Unidos seria a segunda, Índia seria a terceira, né? Mas depende de como você calcula o PIB. Depende como você calcula o PIB. Tem países que calculam as atividades criminosas dentro do PIB, calculam prostituição, calculam tratamento de pessoas, né? Como se diz, tráfico, né? Prostituição, não a prostituição da prostituta, o tráfico de pessoas e narcotráfico e não sei o quê, né? Se calcula dentro do PBI, do PIB, né? Tudo que seja manutenção estrutural, industrial, de estruturas, de infraestruturas, se considera custo, se considera algo que se perde. Não é um investimento. Entende? Depende muito como se calcula o PIB de um país. Calculando em função do que Estados Unidos produz, Estados Unidos já é a terceira economia do planeta. O resto é tudo, sabe, derivados financeiros. De uma forma ou de outra. Então, aqui a comunidade surge, na imagem você vê, estrutura as tribos, os clãs, a sociedade e discrimina as coisas, ok? Porque a comunidade não é uma mescla, uma mistura de indivíduos caótica, né? Isso não é comunidade, isso é caos, comunidade é ordem.
Tem que ter uma estruturação. Tem que ter uma estruturação diversificada. Eu te quero uma pausinha porque o cachorro começou a latir forte e não ia dar para ouvir nada. Então se trata disso, se trata de estruturar e de discriminar as coisas. Isso é o que traz o ordem. A estruturação diversificada é o que traz o ordem, que é a natureza do Tao. Estar acorde com aquela realidade. Gente, eu fiquei muito surpreso porque vejo um monte de coincidências no que a China está fazendo, que me dá a sensação de que eles vão seguindo o I Ching para tomar algumas decisões, sabe? Mas é algo que não tenho condição de conferir, né? Mas o fato é que eu fiquei surpreso, talvez tanto como vocês. A questão geopolítica é interessante para ver o funcionamento do Yin, do Yang, das linhas mutáveis, de como se relaciona uma com outra, porque o geopolítico é tão grande, sabe, que você tem uma visão um tanto objetiva, você está como longe, né? Uma coisa grande, uma coisa que inclusive não está acontecendo aqui de algum jeito. Não é que não está acontecendo. Só que não é aquelas tragédias que estão passando em outros lugares, né? Logicamente, se você perguntasse sobre a sua situação aqui é uma coisa, e se você pergunta a sua situação em Gaza, vai ser outra, né? Naturalmente, né? Então, embora pode sair a mesma resposta. Então, você tem que fazer a analogia. Quando eu falo da geopolítica e da organização social e tudo a mais, eu estou falando disso porque é realmente o eixo principal. Só que você depois tem que adaptar isso à pergunta que você fez, porque você perguntou por seu casal. Seu casal é uma comunidade, estão a sua companheira, seu companheiro, você, mas também tem outras pessoas envolvidas e tem um trabalho. Esse trabalho é um fator que inclui dentro da comunidade, tem a ver com as coisas, né? E tem uma capacidade de transporte para ir a esse trabalho, e tem um clima que condiciona, tem um monte de coisas. A comunidade é um fato inevitável. Melhor optimizar. Quanto melhor a comunidade, melhor a individualidade. Quando melhor estén todos, estamos todos melhor. É disso que fala esse hexagrama, né? Então você tem que adaptar isso a de que comunidade você está perguntando. Está fazendo uma pergunta sobre o trabalho. O trabalho funciona como uma comunidade. Está fazendo uma pergunta sobre a sua loja, né? A sua loja funciona como uma comunidade. Sem clientes não tem loja. É um sol e tem que ter os planetas ao redor. Senão, sem os planetas não tem sol. Nada faz sentido. Entende? Quando você recebe essa resposta, você tem que se perguntar: bom, como eu interpreto como uma comunidade de factores, de indivíduos e de coisas, né, essa situação pela qual eu estou perguntando? Isso é o que vai dar contexto e forma à resposta que você recebeu, e você vai poder traçar as analogias e concretizar a resposta, a mensagem. Ok, gente? Vamos a ver as linhas. Linha 1 é uma linha correta, é Yang em posto Yang, e fala de um princípio básico necessário para a comunidade, que é a igualdade. Esse hexagrama não coloca a liberdade no primeiro lugar. Coloca a igualdade, e é a igualdade o que vai dar como resultado a comunidade no público. E essa comunidade no público, como diz, por exemplo, no I Ching em espanhol, é a comunidade no livre. É a comunidade no espaço aberto, fora da cidade ainda, né? É a igualdade o que traz a liberdade, não a liberdade o que traz a igualdade, né? É a igualdade, todos os homens são iguais, com os mesmos direitos e as mesmas obrigações, né? Sem importar as suas diferenças. Então, aí você recebe essa resposta, tem que se perguntar: há igualdade na situação? Ou tem alguém que está em superioridade de condições dentro da situação pela qual eu perguntei? Um casal, por exemplo. Você perguntou uma questão sobre um casal. Sai essa linha, né?
há igualdade na situação ou há alguém que está por cima de outro, né? Existe o perigo de que não tenha essa igualdade. Por isso é que se menciona justamente essa possibilidade, né? Estou em condições propícias, justas, né? Estamos todos perante a porta, que seria a linha 2, né? Estamos todos iguais, na mesma distância, uns dos outros, tudo certinho, né? Conviver não é fácil, gente. Comunidade é convivência. Convivência é factores internos e externos, né? É a outredade, é conviver com a outredade. A realidade é a outredade. Nós percebemos como a outredade, embora nós estamos dentro dessa outredade. Mas a gente tem que ter em conta aquela visão parcial que temos, porque essa é uma realidade consumada. Nós vemos desde dentro de nós, e para nós tudo parece ser que nós somos o centro. E sim, somos o centro daquele pedacinho, mas o centro é algo que está em todas partes e em nenhuma ao mesmo tempo. Ok? Então, há privilégio, há desigualdade, há uma especulação desonesta, há uma manipulação desonesta, se você recebe essa linha, se saísse sozinha, vai ir para o hexagrama 33, que é a retirada, né? É manter ao vulgar a distância, não com ira, não com raiva, com mesura, tolerância. A tolerância parte da necessidade da atitude de aceitar as diferenças e de questionar a nossa própria postura também. Então, manter a distância ao vulgar, ao inferior, com decoro, não com ira, sino com mesura, com reserva, diz também, né? Para todo mundo a mesma lei, sem convênios segredos, sem sacanagem, porque isso traz o infortúnio dentro da comunidade. Na linha 2, temos que se trata do funcionário, como falei antes, pode ser o povo, podem ser os filhos, pode ser a esposa, dependendo da pergunta que você fez, mas aqui, no contexto desse hexagrama, se fala de um funcionário honesto, um funcionário que não é corrupto de jeito nenhum, evita partidismos, não se corrompe. Por que o I Ching fala disso? Porque existe o perigo de que o funcionário seja corrupto. Se o funcionário é corrupto, não funciona nada. Há preferências, é vergonhoso, há humilhação. Qualquer parecido com a realidade é pura causalidade, né? Então, não só tem a ver com a questão da corrupção em termos de roubo, por exemplo, tem a ver com a corrupção também em termos de incompetência, porque ser correto e central não é só não roubar. Não roubar é o mínimo do mínimo do mínimo. Aqui estamos falando também de competência, porque essa linha 2 é o centro del Li, é o que está vendo a Chien, está vendo a realidade, ok? É central, é correto, é Yin, em posto Yin. E se se provoca aquela corrupção, surge a humilhação, surge o erro, surge o mal, surge a incompetência e é todo o contrário do que se procura com a questão da meritocracia, que procura a maior das competências possíveis, né? Para onde que vai essa linha 2? Vai para o hexagrama 1. Chien duplicado. É o criativo, é a força de bondade, é a pulsão que está fora. É Chien. É Chien que corresponde. É o céu que desce na terra. E Li seria a visão que se eleva, né? Então, sendo funcionário correto e preclaro, central e correto em todos os sentidos, vê a realidade tal como ela é, né? Qual que vai ser a mutação? Hexagrama 1, Chien, o máximo dos poderes que podem ser encontrados. Chien duplicado, ok?
A linha 3 é um espia, é uma pessoa que não se adapta a essa situação de comunidade. Ela é correta, mas não é central, e está em transição. A linha 3 sempre tem uma coisa com a transição, sabe? Então esconde armas, prepara uma emboscada, né? Tem uma atitude de saboteador, né? E diz que até nós mesmos somos obrigados a ter segundas intenções. Que nós mesmos somos obrigados a ter segundas intenções, justamente para manejar essa situação que saboteia a criação da comunidade, né? Se trata de alguém que, né, é ruim para todo mundo. Nós não temos opção, temos que também ter certas segundas intenções, ou seja, ali nasce o que é a inteligência e a contra-inteligência, né? Se você tem saboteadores, você precisa saber disso e evitar a sabotagem. Então, isso não é bom para nenhum. Para todo mundo é ruim, inclusive para o próprio saboteador. Aqui vemos a questão do critério de reforma dentro da China, que não é tão assim monstruoso, acho, né? Também não falo com tanta autoridade, né? Mas não acredito que é aquela coisa ultra repressiva, propagandística, anti-China que a gente viu em vários meios. Não acredito que seja assim, não. Mas se trata de uma situação que tem que ser manejada, né? E isso vai para hexagrama 25, que é a inocência, né? Acima temos Chien e embaixo temos o trovão. É um hexagrama muito poderoso, a inocência. É caminhar com a mão com Deus, né? Se manter inocente, né? O inocente é aquilo que é inesperado, tem a ver também com a providência, como que talvez seja precisamente essa inocência que consiga reeducar a essa pessoa que está em uma atitude de sabotagem, né? Tudo alcança o estado natural da inocência. Assim, os reis virtuosos, os antigos reis virtuosos, cultivavam e alimentavam a todos os seres, inclusive a esses que se opõem à formação da comunidade, né? Sem exclusão, né? Depois, na linha 4, temos alguém que, junto com a linha 3, tenta impedir a formação da comunidade, também na mesma linha, vamos dizer assim, só que desde o exterior. Essa linha 3 ainda estava no interior, essa linha 4 já está no exterior, né? E junto com a linha 3 se associa para impedir aquela reunião entre a linha 2 e a linha 5, né? Que corresponde e que é o que forma a comunidade, né? Tenta impedir essa situação, mas fracassa porque ela é incorreta e está numa posição débil. Ela é yang, mas ela está numa posição débil, porque o posto é yin. Está numa situação de inferioridade em termos de poder respeito da linha 5, que é a linha com a que ela tenta lutar, né? No final, fica perplexa e, graças a isso, renuncia àquela atitude e volta na lei, né? Voltando na lei, se reintegra. Vai para o hexagrama 37, o clã, né? A família, né? Se reintegra e ocupa o seu lugar, o lugar que corresponde, né? Simplesmente se reintegra e se encaixa. E se encaixa, né? Utiliza a palavra correta e a conduta e a duração e a constância. Ou seja, se reforma, ok? Depois temos a linha 5. A linha 5 é correta e é central, é uma linha yang em um posto yang, e são homens ligados por sentido de comunidade. Os homens ligados por sentido de comunidade são a linha 2 e a linha 5. É o funcionário e é o governante que corresponde à visão clara do funcionário.
eles não estão em uma relação especulativa, interesseira, individualista, egoísta, sino que eles estão unidos por uma relação que tem como eixo, que tem como sentido, o sentido de comunidade. Os dois compartilham esse sentido de comunidade e é isso o que provoca a reunião, entende? É uma relação correta, central e correta, e é de coração, é absolutamente honesta. Esses dois elementos, a linha 2 e a linha 5, estão separados, estão obstaculizados pela linha 3 e pela linha 4, estão separados por circunstâncias, por posições, ok? E lamentam essa separação, eles querem se juntar, mas tem muita dificuldade porque é muito difícil. Por isso que o hexagrama fala do atravessar as grandes águas, atravessar um grande perigo, algo realmente muito difícil de fazer, né? E para onde que vai essa linha? Essa linha vai para o hexagrama 30, que é Li duplicado. Ou seja, Qian obtém Li duplicado e Li, ao contrário, Li que está embaixo obtém, com a linha 2, a Qian duplicado, e Qian, que está no hexagrama superior, na linha 5, obtém a Li duplicado. Então, é a visão do poder e é o poder da visão. Assim temos que entender esse hexagrama. E o hexagrama 30 não é outra coisa que a dupla claridade que se eleva e ilumina os 4 pontos cardinais. É o Sol que ilumina toda a constelação de planetas, ok? Depois temos a linha 6. A linha 6, em geral, está associada com o sábio, ou está relacionada com alguém ou com algo que está fora do hexagrama. Está com um pé dentro e um pé fora. A linha 1 está entrando, a linha 6 está saindo. O trigrama inferior está entrando no hexagrama, o trigrama superior está saindo do hexagrama. E, especificamente, a linha 1 está entrando e a linha 6 está saindo. Por isso se relaciona com o sábio, porque é aquele que se afasta, é aquele que tem aquela solidão também do sábio, né? E está fora da comunidade. Mas se reintegra, ele volta, sem propósitos egoístas. E aquele sábio, em geral, dentro do que seriam as hierarquias dos hexagramas, está relacionado com o governante. É aquele, a gente viu, né, na literatura do I Ching e de outros livros chineses que os governantes, os reis, os imperadores, seja lá o que for, sempre tiveram por perto gente sábia, conselheiros, né? Então ele volta sem propósitos egoístas, né? E participa e funciona como uma espécie de aglutinador dessa reunião fora da cidade. Diz, ainda as metas estão insatisfeitas. É como que a comunidade é algo que é perfectível, mas nunca atinge aquele grau de perfeição. É algo que está em processo, vamos dizer assim, né? E é, como falamos, né? O conselheiro do rei é o que, de algum jeito, dá forma a uma forma de pensar, a um saber, né? É aquele que cria, de algum jeito, uma ideologia. E para onde que vai essa linha? Vai para o hexagrama 49, que é a revolução, que é algo muito sério, que não se faz de qualquer jeito, nem em qualquer momento, nem de qualquer forma, né? É algo que precisa ser organizado no tempo. Organiza o tempo e marca as estações. Ou seja, estabelece o tempo certo, ok? É o que faz essa linha, a linha 6. E depois, se todas as linhas são mutáveis, vá para o exército, né? Que fala claramente, tem perigo dentro e obediência fora. O exército tem que, para ser um exército, precisa tomar em conta esses dois fatores que estão intervindo. Dentro, perigo, e fora tem obediência.
disciplina. Então, gente, um pouquinho largo o vídeo, mas eu cansei um pouquinho daquele esquema de fazer videozinhos, sabe, para manter aquele ritmo de YouTube. Não dá nada, gente, é a mesma coisa. Quem estiver interessado vai assistir, quem não estiver interessado de qualquer jeito vai assistir 1 minuto e vai deixar. Então, eu vou deixar aquelas concessões que eu estava fazendo para a lei da viralização. Provavelmente, como falaram agora há pouco comigo, esse canal nunca vai ser muito difundido simplesmente por um motivo. É porque fala de China. Embora o Weixin esteja muito por cima da própria China, ainda assim, né, sabemos na realidade que vivemos. E disso se trata, de ver a realidade. E a realidade aqui é essa. Então, gente, por enquanto é isso. Que vocês estejam muito bem. E a gente se vê na próxima. Até mais.